Olá você, aqui mais um AreteCast no YouTube. Esse episódio foi gravado da nossa live que acontece todas as terças-feiras, 19 horas e 31. E o tema de hoje qual é, Maridinha? Refazendo a vida após divórcios ou términos. É isso daí. Então, a Maridinha aqui, o nome dela é qual? Diz aí. Eu sou Elza, Eu sou Israel e a gente usa a hashtag Israelza. Israelza. E você que está aí no YouTube assistindo a gente, fique sabendo que existe um canal de cortes também. Então aqui é o episódio completo, mas no canal de cortes você tem aqueles trechinhos para você marcar alguém, enviar para alguma pessoa e participar com a gente toda terça-feira, 19 horas e 31. E o tema de hoje Refazendo a vida após divórcios ou términos de é relacionamentos. isso aí. Vamos começar esse bate-papo. Isso. E por que esse bate-papo? Porque eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Pelo término de um namoro ou de noivado. Situações traumáticas, E, né? e atualmente também a gente tem visto um crescimento muito grande no número de divórcios. A gente sabe que a pandemia aumentou consideravelmente os conflitos entre casais, né? Assim, como se não bastassem os problemas que a gente já tinha, os conflitos que a gente já tinha de lidar, né, no dia a dia. Ainda toda essa mudança que está acontecendo no mundo, a gente está tendo que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Isso nos desgastou ainda mais emocionalmente e as pessoas perderam um pouco a habilidade de lidar umas com as outras e tendo que estar em isolamento social ainda, tete a tete o tempo todo, muitos casais não resistiram e estão passando por isso, né? Por uma separação, por um divórcio. Tem muita gente vivenciando esse momento e não deixa de ser um momento de luto, né? Uhum. Porque a gente sabe que o luto está relacionado à perda. Muita gente acha que o luto diz respeito somente à morte. Não, gente. Luto diz respeito a perdas. Então, quando a gente termina um relacionamento, quando a gente enfrenta um divórcio, uma separação, a gente está vivenciando uma forma de luto. A gente está ali perdendo algo em que a gente acreditava, a gente está perdendo um pouco da gente mesmo, né? Porque a gente idealizou ali uma vida juntos, a gente tinha sonhos, tinha planos e alguns sonhos estão morrendo. Então a parte da gente está morrendo junto com aquele relacionamento. E é doído, é dolorido, a gente sabe, mas a gente também sabe que a vida não acaba por causa disso, né? É. Do mesmo jeito que um dia a gente foi capaz de visualizar todos esses sonhos, esses planos e de fazer todas essas idealizações, a gente tem a habilidade de reunir forças para idealizar de novo um futuro diferente. E é sobre isso que a gente vai falar. Exatamente. E assim, pessoal, a gente de maneira alguma incentiva, muito pelo contrário, né, as pessoas ao divórcio, etc. Eu venho de um divórcio, Elza também, então nós dois estamos no segundo relacionamento nesse sentido, né, um relacionamento em que tanto eu quanto ela a gente se divorciou, né, ou foi divorciado, né, a gente passou por isso. E assim, existem bases, e a gente já falou sobre isso, de como o casamento ele deve ser, né? Então, assim, existem princípios que são importantes para que vocês possam seguir, para que o Para que casamento não de chegue vocês não nesse chegue ponto. ao divórcio. Então, se eu puder dar um conselho para você, seu relacionamento, se você hoje parar, analisar, aprender, né, estabelecer novos combinados e fazer diferente, com certeza vocês conseguem recuperar o casamento, tá? Então, esse é o nosso incentivo, tá Isso. Só que a bom para gente também não vocês? pode ignorar que as coisas não dependem só da gente, né? Que a gente não pode fazer as escolhas pelo outro. Muitas vezes as decisões são tomadas por outras pessoas, não são por nós mesmos. Então, às vezes, a notícia já vem como uma decisão tomada pelo cônjuge. A decisão já está tomada, não há muito o que se fazer. Então, se você se vê numa situação como essa, é importante que você tenha alternativas, né? Uhum. É importante que a gente discuta essas alternativas aqui. A gente não pode ignorar esses casos, Com né, certeza. marido? Faz parte da vida e é um dos cenários
e a gente tem que lidar com um cenário que está posto. Exatamente, faz parte da vida. É importante dizer isso porque eu acho que de tudo que a gente vai dizer aqui, uma mensagem muito importante é isso, que a gente não tem controle de tudo que acontece na nossa vida. Uhum. E geralmente esses momentos de transição, de encerramentos de ciclos e recomeços estão relacionados justamente a isso. A gente ter de aceitar mudanças que não foi a gente que escolheu e a gente ter que lidar com isso e ter que se reconstruir diante de um cenário totalmente novo que a gente não esperava, que a gente não escolheu E geralmente muito desfavorável. e sobre o qual a gente não tem total controle. Uhum. E a gente nunca vai ter total controle, tá? Isso. Maridinha, você tá empurrando a mesa aí pra baixo. Pessoal, assim, como a gente sai de um divórcio? A gente vai falar sobre divórcio, né? Mas se aplica a qualquer tipo de relacionamento que foi duradouro, como a Elza já colocou. E também situações problemáticas, assim, de maneira geral, você vai conseguir aplicar alguns princípios que a gente falar aqui, né, de recuperação, de controle, de contingência, né, tipo, evitar o máximo de perdas que você pode ter, né, então diminuir isso, fazer uma contingência e recuperação, né, fazer essa questão toda que precisa ser feito para você conseguir recuperar seu relacionamento. Então, como é que as pessoas geralmente saem do divórcio? Muito feridas, né? Então tem a questão de toda emocional, de estar ferido, de se sentir injustiçado, de sentir que deu muito e foi pouco privilegiado no relacionamento, ou sai com aquele sentimento de que, poxa, eu poderia ter feito mais. Então são diversas dores emocionais. Aliadas a isso, tem as questões financeiras envolvidas, né? Então você tem, às vezes, uma dependência financeira que você tinha da pessoa e agora você não estava preparado para alugar um apartamento, para mudar, para vender alguma coisa, se desfazer de bens, etc. Então é uma situação complexa, muito mais ainda quando envolve filhos. Então tem esse outro vetor que é importantíssimo, onde que realmente as crianças precisam de um acompanhamento, elas vão precisar da força de vocês e de maturidade para que consigam realmente refazer a vida delas também. Porque vocês vão refazer a vida de vocês como adultos, mas também as crianças precisam refazer. Então, se você está passando por isso, pega, aprende e aplica. Se você não está passando por isso, mas conhece alguém, não conseguiu chamar essa pessoa para estar aqui, não tem problema. Aprende também para que você seja um bom ouvinte, um bom conselheiro, para que as pessoas também possam contar com vocês no futuro, tá? Todo divórcio é dolorido, é doído, geram marcas, né? E também tem a questão da projeção, né? De culpar um pouco o outro pelo que está acontecendo. Eu acho que mesmo aqueles divórcios que acabam por conta de uma infidelidade, né? Até aquela pessoa que foi infiel, ela tende a fazer uma projeção, mas é porque meu marido, é porque isso e tal. Então tem sempre um clima de que é necessário exercer algum tipo de perdão, né? E no podcast passado a gente falou sobre um acrônimo de perdão, né? E que é muito necessário para que as pessoas consigam chegar, né? E se de alguma maneira desvencilhar um pouco de toda aquela situação. E a gente falou sobre o passo a passo que você precisa fazer para que foi no passado ou no retrasado, né? O passo a passo para que você consiga fazer, para que você consiga perdoar essa pessoa. Perdoar é necessário para quem sai de um relacionamento. Nós estamos fazendo todas essas ressalvas, porque isso vai ser importante para que vocês tenham a maturidade, para que as pessoas tenham a maturidade de tomar as decisões que precisam ser tomadas, né, diante dos filhos, de quem deve ser a preferência, etc. Então, o que é que deve ser feito, sobretudo, tá? É você analisar o que fez você divorciar, ou as condutas que levaram vocês ao divórcio, as questões que levaram vocês a não conseguirem uma comunicação efetiva, uma comunicação saudável e que isso culminou no divórcio. Então, analisar como vocês chegaram até lá. Esse é o primeiro passo, né? Essa análise, gente, precisa ser uma análise muito honesta, porque a gente sempre fala aqui que um relacionamento não termina por causa de um só, né? Então, independentemente se o divórcio é motivado por você ou não,
se o término foi trágico por conta de uma infidelidade, se foi você o infiel ou não, independentemente disso. Sempre busque, é, primeiro, reconhecer. Nós falhamos. Uhum. Vamos nós dois, né? E reconheça a sua parte. Porque, independentemente se esse relacionamento vai ter uma cura no futuro ou se você vai seguir a sua vida e buscar um novo caminho para você, é muito importante que você tenha feito essa análise, porque é a partir dela que vão vir os aprendizados para que esses ciclos deixem de se repetir no futuro, Uhum. né? Tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, que diz que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o gerou. Então, quando você faz essa análise, é justamente essa mudança de estado de consciência que você está produzindo. Porque você vai adquirir o aprendizado que você precisa. Ah, então nós erramos por causa disso aqui. Eu fiz isso aqui, fulano fez isso aqui, nós juntos fizemos isso aqui. Então, num futuro relacionamento, eu preciso entrar com outro estado de consciência, com esse aprendizado consolidado, Isso. para que isso não volte a acontecer. E é justamente o próximo passo do acrônimo. O primeiro é analisar e o segundo é L, de tirar lições. Lições, você precisa aprender. O que eu preciso aprender? Como é que eu cheguei? Então, quais foram as coisas que aconteceram? É a análise. E o que eu devo aprender disso tudo que aconteceu são as lições. Então, você tem que aprender com o que ocorreu. Perfeito. Isso é muito importante para que você possa realmente progredir. Então, e não entrar numa pira, a partir do momento que você tirou lições, também de ficar, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Isso. Cara, o estado de consciência seu agora mudou. Você está em outro estado de consciência porque você está analisando a situação sobre um outro aspecto. Então não entra nesse e se eu tivesse. Não. Vai lá, aprende, entendeu? Então trate você como você estivesse tratando um amigo que está passando por essa situação. Então busque ter lições, aprendizados, sem apontar dedo demais para você, etc. Vai lá, de maneira prática, tire as lições, aprenda, anote aquilo que precisar e rumo para frente. Traga os aprendizados sem trazer junto o peso do preço que você pagou para poder obtê-los. Uhum. Então você não precisa ficar se remoendo em culpas, porque nossa, mas realmente eu falhei ali, eu errei, a culpa foi minha, ou nem ficar apontando para o outro também, porque fulano fez errado, tá vendo? A culpa foi dele. Sim, ambos erraram. Só que esse jogo de culpa não leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, amarra vocês num passado que vocês já viram que não funcionou, né? Então, a mudança de estado de consciência para que vocês obtenham novos resultados no futuro depende de saber soltar isso também. Isso. Né? Eu tirei aprendizado, eu entendi onde que eu errei e o que eu preciso fazer de diferente. Posso soltar e deixar o passado. Ótimo. Deixar ir. E o que você pode fazer de diferente é a partir de hoje. Então você tem que fazer o quê? Estabelecer um novo marco, um memorial. Então a partir de hoje, no próximo relacionamento, vou estar me preparando. Então assim, analisei, tirei lições e estou estabelecendo um memorial, um marco. É mais um passo. Então a gente já falou de A, de analisar, de L, de tirar lições, e de M, de marco, de fazer um memorial. Então, fazer novos acordos com você e fazer novos acordos com a outra pessoa que agora também faz parte do divórcio, principalmente se tiver filhos envolvidos. Porque quando não tem filho envolvido, relativamente é mais simples, porque cada um adulto segue seu rumo. Agora, quando tem filho, quando tem, sei lá, às vezes até um cachorro que foi criado pelos dois, tem algo que ainda mantém um certo vínculo, vocês precisam fazer novos acordos. Então, estabelecer, gente, é daqui para frente, lá atrás aconteceu, eu errei, você errou, etc. E vamos seguir rumo. Eu posso dar meu exemplo prático. O meu memorial, esse marco que o Israel está falando aqui, foi o Réveillon de 2011 para 2012. Porque o meu divórcio aconteceu no finalzinho de novembro para o início de dezembro. E a gente ficou naquelas tratativas de quem vai ficar com o que dos móveis, e eu procurando lugar para ir morar e tal. E eu aluguei uma kitnet, era um apartamentozinho em quarto-sala.
num bairro aqui em Brasília, na Zanorte, para ir com a minha filha. E aí fiquei só com o sofazinho de 2 lugares, fiquei com a geladeira. A gente foi dividindo os eletrodomésticos, as coisas, e eu fui organizando ali as questões da mudança e todo aquele peso de estar acontecendo o divórcio, e eu achando que eu não ia dar conta sozinha, mas eu fui fazendo ali, né? E eu me lembro que eu queria começar o ano de 2012 com vida nova. E eu já vinha fazendo todas essas reflexões que o Israel tá dizendo e tal, onde que a gente errou, e isso e aquilo. E trabalhando ao mesmo tempo com essas questões materiais de mudança. E eu lembro que eu consegui marcar a mudança para o dia 30 de dezembro. Ou seja, véspera da véspera. Antivéspera. Antivéspera. E aí aconteceu a mudança. E um dos rapazes que fez a mudança foi muito gente boa comigo, porque ele ainda ficou até um pouquinho mais, fazendo alguns furos para mim, para poder prender alguns armários e tal. E eu me lembro que no dia 31 eu pedi para minha mãe ficar com a minha filha, que ela era pequenininha, ela ia completar 2 aninhos, não tinha 2 anos completos ainda. Ficar com ela durante o dia para eu terminar de arrumar o apartamento. Naquele dia 31 eu coloquei papel de parede. Eu fiz uma faxina na casa. Eu instalei um chuveiro. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E a casa ficou um brinco. Ficou linda. Eu lembro que eu terminei tudo. Era 9h30 da noite. 31 de dezembro. Eu vim correndo aqui na casa da minha mãe. Peguei a Amanda. Voltei pra lá. Tomamos um banho juntas, nós duas. Na nossa casinha nova, que ela achou linda, magnífica. Uma casinha de boneca. Deitamos as duas na cama e dormimos pesadamente. Eu não vi nem os fogos. Não teve festa de Réveillon. Foi um sono, assim, revigorante. Eu acordei no dia 1º de janeiro de 2012. Vida nova. Somos eu e a Amanda. E aquele ali foi o nosso marco. Estamos recomeçando. O meu marco foi... depois de um mês, praticamente, que o divórcio aconteceu, eu consegui finalizar um dia anterior de eu inaugurar a loja. Eu lembro de eu estar sentado no fundo da loja, comecei a chorar e falar assim, cara, eu vou reconstruir, eu vou fazer minha vida acontecer, vai ser novamente, sabe, uma coisa, vai ser novidade pra mim e tal. Eu lembro de eu estar muito ferido, muito magoado, muito chateado e tal, mas foi aquele momento que eu decidi. Então tem que ter um momento onde você decida de falar, cara, aquela realidade que eu vivia antes, ela não é mais a minha realidade atual. Então tem que ter aquele negócio de falar, cara, eu também preciso virar a página, entendeu? Eu também preciso partir para algo novo. E eu acho que isso é fundamental de você ter esse momento de que você, sabe, teve um encontro de novo com você mesmo e fala assim, cara, agora vai ser outra coisa, vou botar garra, vou botar força aqui, porque eu preciso reconstruir minha vida. Então estabelecer esse novo combinado de que a coisa vai ser diferente, né, para mim, e aquele momento eu liberei um perdão para mim e liberei um perdão também para minha ex-esposa, porque precisava ser liberado para que eu não vivesse num rancor, tá? Então esse passo a passo que a gente está falando para vocês, analisar, tirar lições, tá? L de lições, M de marco, memorial, e agora o A de arrependimento, ou seja, buscar mudança de atitude, baseado em quê? Em virada de chave aqui dentro, porque a palavra arrependimento, né, que a gente ouve muito falar na Bíblia, ela significa mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade ela precisa ser concretizada, então é mudança, no final das contas, de atitude. Então o que eu tive que fazer? Eu estabeleci novos acordos comigo e comecei a mudar a minha postura, a revisitar habilidades, a revisitar, sabe, toda a potência que eu tinha ali de realizar coisas, etc. Então, se eu tratava a ex-esposa mal, eu preciso tratar bem. Se eu era uma pessoa infiel, eu preciso ser fiel. Se eu era uma pessoa impaciente com os meus filhos, eu preciso ser paciente diante de toda uma nova realidade. Estou falando que esse era o meu caso, muito pelo contrário, mas foram acordos, né, que eu fiz comigo mesmo e estabeleci um memorial. Eu falei, cara, daqui para frente vai ser vida nova e eu vou cuidar. Então, assim, se
realmente aconteceu o divórcio, a gente fez toda essa introdução falando de divórcio, falando de perdão, para dizer, não viva de rancor. Perdoe, você precisa perdoar a pessoa que você está divorciando. Se você provocou o divórcio, perdoe. Se você foi a pessoa que teve o divórcio provocado pelo outro, perdoe, porque o perdão vai ser muito necessário para progredir. Tá certo? Então, feito essa questão, justamente para você não viver no rancor, porque senão você vai viver sempre tratando aquela outra pessoa como, poxa, imagine você lidar com filhos, tendo um rancor sempre da tua ex-esposa, do teu ex-esposo, né? Ou você vai ter que ter alguma tratativa e outra, até desvincular, sei lá, um negócio, um cachorro, familiares e tal, sei lá, o que você vai precisar desvincular da pessoa. Imagina você fazer isso com todo rancor, ódio e tal, você não vai ter inteligência emocional, você vai ter paciência, vai ter nada. Então você precisa realmente deixar ir. E perdão não é esquecer, perdão é saber lembrar. Então, um dos pilares é perdoar para se livrar do rancor. Então, esse é um dos objetivos aqui. Acho que é o primeiro passo realmente que precisa ser tomado, sabe? E a gente falou muito sobre essa questão de mudança de pensamento, de mentalidade, sobre um novo estado de consciência. E é importante falar que esse novo estado de consciência envolve uma escolha que a gente tem que fazer, sabe? Sempre que acontece algo de duro, de difícil na vida da gente. Quando vem um grande desafio, seja a dor de um divórcio, seja a perda de alguém muito querido para a morte, seja o diagnóstico de uma doença grave, qualquer coisa que seja muito desafiadora para você, que esteja acontecendo. Eu acredito de verdade que toda crise carrega em si uma oportunidade evolutiva. E essa escolha está justamente em você enxergar as coisas dessa forma. O que eu posso aprender com isso? Uhum. Como eu vou crescer com isso? Né? Que lições eu vou tirar disso aqui? No que isso vai contribuir para a minha evolução como ser humano e até além, né? Como eu vou contribuir para a vida de outras pessoas depois que eu tirar as lições que eu tirar daqui. Porque a gente tem uma escolha, gente. Quando acontece uma coisa ruim, eu posso escolher ficar no lugar de vítima e lamentar e murmurar eternamente porque o meu casamento não deu certo e passar o resto da minha vida, 30, 40, 50, 60 anos, ruminando esse passado. Enlutado, né? Exatamente, ressentindo essas dores, me sentindo uma vítima da minha própria história, ou eu posso transformar essa dor em uma alavanca que me impulsiona para frente, que me impulsiona a reconstruir a minha vida de uma maneira diferente e eu dizer que eu estou aqui não apesar dela, mas por causa dela, porque aqueles aprendizados me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Uhum. E isso significa honrar a sua história e não ser uma vítima dela. Uhum. Né? É honrar a vida, honrar essa dádiva que você recebeu. O mundo parece que vai acabar, né? Mas de fato ele não vai. Uhum. Né? Então, assim, num divórcio parece que, cara, o meu mundo acabou, fiquei sem chão, né? E tal, porque principalmente se você ainda tá passando pelo processo de decisão da outra pessoa, vocês, sei lá, separaram os corpos. E aí você tá esperando a outra pessoa e às vezes você tá naquela de, poxa, será que a gente vai reatar? Será que não sei o que, tarará? E, cara, você não tem o controle sobre a decisão da outra pessoa. Então, se você está ainda nesse processo, se você conhece alguém que está nesse processo de estou dependendo da resposta da pessoa que estava comigo, para ver se a gente continua, se não continua, estou investindo, que às vezes a gente só abre o olho quando a outra pessoa toma uma atitude. Ah, eu vou sair de casa, eu quero que você saia de casa, etc. E a gente busca, cara, eu preciso reconquistar, preciso... Acontece isso, acontece, tá? Isso acontecendo, entenda uma coisa. Se você está passando por esse processo, e assim, você
quer continuar casado, você quer que o seu casamento perdure, você quer que se reconcilie, mas está dependendo da decisão da outra pessoa, não se arraste, não se sujeite ao ridículo, mas deixe muito claro para essa pessoa o seguinte: olha, eu tô aqui, eu quero reconstruir nosso relacionamento, eu sei que eu errei nessas coisas, eu sei que a gente pode ser melhor nisso, 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 vai dar trabalho, mas eu acredito que o custo da separação, em todos os aspectos, é muito pior, porque tem um custo emocional pra gente, pra você, pro filho, financeiro, tem custos de todas as coisas. Então, vamos nos esforçar, tô aqui. E se a outra pessoa disser não, entenda, você construiu a metade da ponte. Vocês cavaram um buraco. O relacionamento de vocês está nessa condição. Você se colocando à disposição de reconquistar, de estar junto, de fazer e tal, de reorganizar a aliança e tal, de reconstruir, você construiu a metade da ponte. A responsabilidade de construir a outra metade da ponte é da outra pessoa. Mesmo que você consiga construir, que é impossível, a ponte inteira, você não vai conseguir fazer com que essa pessoa ela caminhe na sua direção. Então, entenda uma coisa. O casamento está degringolando, por mais que você não queira que isso aconteça, você está mostrando a sua disponibilidade, está querendo ir atrás e tal, está se colocando e tudo. Faça isso sem se rebaixar demais, sem se humilhar, sem deixar de ser você. Assuma seus erros, assuma sua parte da responsabilidade, se coloque na disposição de construir, de estar ali e vamos fazer acontecer. Você está fazendo a metade da sua ponte. A outra pessoa que tem que fazer a outra metade. Porque a outra pessoa que está do outro lado do buraco, ela não só às vezes não quer construir a outra metade da ponte, ainda pode construir muros. E mesmo que você terminasse de construir, numa hipótese que você desse conta de fazer isso, ela ainda construiu um muro. E você vai estar sempre derrubando um muro atrás do outro, que essa pessoa não quer. Tá? Então, sua realidade agora não é a realidade antes. Então, se desapega do passado. Exatamente. E isso é muito forte porque para nós humanos, uma escravidão conhecida é melhor do que a liberdade do desconhecido. Então, quando você se vê num beco sem saída desse, não existe alternativa a não ser o que o Israel falou, é o desapegar. Eu falei aqui também já em outro podcast que quem não solta o que não basta não descobre o que lhe falta. E quando você chega nesse ponto em que você construiu metade da ponte, ou foi até um pouco além, construiu um pouco mais, e a outra pessoa, ela desistiu, ela demonstra que ela não quer mais, é a hora de você virar-se e seguir o seu caminho, né? É a hora de você compreender que você precisa encarar o novo, novidade de vida. Nossa, isso é muito forte. Novidade de vida. E é difícil porque você não conhece esse novo. E tem N implicações, né? Porque imagina só, você tem parentes que é da família da outra pessoa e que você gosta muito. E às vezes são amigos que você achavam que eram seus amigos, mas são amigos que, entre aspas, vão escolher estar com outra pessoa. E você tem que aprender a deixar as pessoas ir. Tá tudo bem. Deixa as pessoas ir. Eu lembro de... Assim, eu tive uma química com alguns primos da minha ex-esposa, muito legal. A gente se tornou amigo e tal, aquela coisa toda e tudo. E parte de mim ficava assim, puxa vida, né? Abrir mão, assim, sabe, dessas pessoas e tal, e gostava e tudo e tudo. E, na verdade, o que aconteceu? As amizades verdadeiras e as pessoas que estão maduras para aquilo dali, elas permanecem. Tanto é que, assim, quando eu vou no aniversário, quando me abraçam e tal, aliás, todo mundo faz isso, mas em especial, independente de aniversário ou não e tal, eu tenho contato com principalmente 2 familiares, né, que são da minha ex-esposa, que, assim, são meus amigos. E eu sei que são pessoas que, se eu sinalizar e precisar de alguma coisa, eles vão estar ali. Então, assim, as pessoas que não estiverem, não quiserem estar com vocês, ou os amigos, ou familiares, tal, deixa as pessoas irem. Mas não deixa com raiva, não. Deixa as pessoas... Siga seu caminho. Essa é a questão. Siga seu caminho. Assimilar que a realidade agora é diferente da anterior é muito importante. Então, deixa as pessoas irem. Siga seu caminho. Vai cuidar da sua vida. A melhor coisa que você faz, vai cuidar da sua vida. Entende?
Os cabalistas usam bastante o exemplo do povo de Israel quando foi libertado, entre aspas, quando fugiu, né, do Egito. Que eles saíram dali de uma condição de escravidão. Mas antes de chegar à Terra Prometida, eles estavam rumo à Terra Prometida, eles estavam ali reclamando. Poxa, mas no Egito pelo menos a gente tinha onde morar. Pelo menos a gente tinha o que comer. Pelo menos o faraó. Isso, eles estavam saudosos da escravidão. Quando diante deles estava o caminho para a Terra Prometida. E ninguém falou que ia ser fácil, que eles estavam de fato atravessando um deserto. Mas eles sabiam qual era o futuro deles, né? E eu acredito que é isso, que é importante a gente construir uma visão de futuro, construir uma visão nova, um novo ideal de futuro e não perder ele de vista, porque é um deserto de fato que a gente passa quando a gente está vivendo essa transição, essa mudança. Vai haver alguns momentos de recaída, por exemplo, você vai sentir saudade e eu acho que é até bom questionar, será que é saudade mesmo? Ou é uma carência? Porque se você for mergulhar nesse sentimento, você vai perceber que é uma carência, é falta de ter alguém do lado ali para compartilhar sonhos, compartilhar ideais. E se você for esmiuçar, o seu casamento acabou justamente porque você já não tinha mais isso. Então você não tem saudade do que não existia mais. Uhum. Você tem vontade de construir isso, né, com alguém, de fazer isso funcionar. E aí quando você se lembrar disso, você volta a mirar lá na frente. É algo novo que eu desejo construir, que eu desejo fazer funcionar da próxima vez. E aí mira nessa visão, lá na sua terra prometida, e segue o seu caminho, né? Porque é natural que tenha esses momentos de você se sentir mais fraco e achar que não vai dar conta, que vai desistir. Não, ó, mira lá na sua terra prometida, lembra dela, cria essa visão, cria esse ideal para você e foca nele. Que é importante. E quanto mais assim você segue seu próprio caminho nesse processo, menos você se intromete na vida do outro. Então, olha, uma das coisas que eu queria falar, para de se intrometer na vida do teu ex. Né? Até, por N motivos. Se você tem filhos, concentre-se nos seus filhos. Concentre no seu filho, na sua filha, nas crianças, por N motivos. Vou te dizer. Hoje, se você termina um relacionamento com alguém, alguém termina um relacionamento com você, tá? Fique ligado pelo seguinte: se você tentar fazer alguma ingerência num relacionamento novo que essa pessoa tem, tendo filho com ela, você vai ter problema porque ela vai alegar na justiça dizendo que você está tentando, o relacionamento com você é difícil, que você fica se intrometendo na vida da pessoa. Essa pessoa pode conseguir até um afastamento judicial, um impedimento de você estar com seus filhos, entendeu? E qualquer motivozinho que você der, com certeza, em juízo, quando o juiz bate o olho e fala assim, eu não sei o que está acontecendo de fato, vou determinar, entendeu? O distanciamento, porque o juiz também não quer problema, tá? Então, sim, concentre-se em seguir o seu rumo, em cuidar daquilo que é importante. Então, perdoar, não ter rancor, desapegar, seguir seu caminho, vai te levar a se concentrar nas coisas corretas. Você tem filho? Naquilo que é importante. Naquilo que é importante. Restabelecer sua vida financeira, se preocupar no estado psicológico e emocional dos seus filhos, né? Estar muito consciente daquilo que você precisa aprender, fazer os planejamentos que você precisa fazer. Então, tudo isso é muito importante de você se concentrar naquilo que precisa, né? Então, deixar ir nesse sentido, tá? Se você tem filho, está passando por um processo de divórcio, de uma maneira muito prática agora, esteja ali para as suas crianças. Não fale mal da tua ex para os seus filhos. Porque não é nem para somente se proteger de uma questão judicial, é para uma questão de você não prejudicar o relacionamento do teu ex, né, do pai, da mãe com a criança. E isso vai trazer problema emocional para a criança. Para a criança. Então, evite isso, sabe? Supere.
sabe? Não tire, não pegue, não transfira o seu rancor, seu medo, sua angústia, sua carência para o tratamento com as crianças. Criança não tem que dar recado para mãe, papai. Gente, não precisa ir muito longe. Olhe para você mesmo. O quanto que a imagem do seu pai e da sua mãe até hoje tem impactos fortes na sua vida adulta, na sua inteligência emocional. Então, quando você recorre a esse tipo de artifício infantil, porque é de uma infantilidade sem tamanho, de ficar falando mal um do outro para a criança como uma tentativa de se vingar ou de criar uma situaçãozinha, você está prejudicando emocionalmente o seu próprio filho. Você pode Porque até você está descontar. comprometendo a imagem do pai ou da mãe para aquela criança que vai crescer com uma imagem distorcida da realidade e com feridas emocionais que talvez nunca cicatrizem, ou que um dia, quando cicatrizarem e ela entender que aquilo foi uma alienação, aquilo vai se voltar contra Com você que certeza. fez a alienação, que foi o autor da alienação e que manipulou. Não, e se você tá, sabe, o tempo todo se intrometendo na vida do teu ex, você tá ressuscitando o teu ex no teu contexto atual mais do que o necessário, e você só tá estabelecendo uma ligação maior do que a devida com aquela pessoa, que não é necessário. Fora, e nisso você pode inclusive projetar no seu filho ou na sua filha, porque nós temos características dos nossos pais. Nós herdamos e nós aprendemos comportamentos com eles. E daqui a pouco, por isso que não é difícil, pai e mãe aí que maltrata filho, entendeu? Porque enxerga a mãe, ou o ex, né, em si, na criança, e acaba sendo duro demais, e acaba sendo, sabe, possessivo, e acaba sendo crítico demais, então tem que se distanciar dessas Não, questões. e o casamento terminou porque a relação era um transtorno sem fim. E aí você vai eternizar esse inferno, né? Você vai ficar provocando essas questões, porque se você tem filhos com essa pessoa, você vai conviver com ela pro resto da vida. Pelo menos algumas interações ali quando vai deixar, quando vai buscar a criança, até ela atingir a maioridade. Você vai Não ter tem que jeito, ter. E aí você vai eternizar esse inferno nesses joguinhos, né, de manipulações, de criar esses conflitos. Por favor, né? Pense no seu próprio futuro, naquilo que você quer para você e foca lá naquela visão, cria a sua terra prometida aí. O que eu quero para mim? O que eu quero para essa vida nova? E construa isso para você. E para fazer isso, você vai ter que construir um ambiente harmônico com o pai ou mãe dos seus filhos, né? Porque essas interações vão acontecer. E se você não faz isso, não adianta. Você pode fazer o maior esforço para ir no caminho daquela terra prometida, mas se você não tá com esse lado de cá harmonizado, vai ter sempre ali alguma coisa te puxando para trás e te atrapalhando na sua caminhada. Porque saber lembrar é muito importante, porque saber lembrar, no sentido de eu perdoei, eu preciso saber lembrar daquilo ali, é você corrigir a sua reação às coisas. Então, toda vez que alguma coisa acontecer, você vai aprender, sabe? Porque você não está mais contaminado emocionalmente, nem com todos os seus ideais, suas ideias, o mundo que você criou mentalmente em relação ao seu ex-parceiro, né, e parceira, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir tratar a relação do jeito que ela tem que ser, ou a situação do jeito que é. Né? Então você vai corrigir a sua reação, você vai deixar de ser reativo, você vai passar a agir com maturidade. Olha só, a gente precisa agir com maturidade. É como se a gente tivesse que se portar com superioridade, não em relação ao ex, mas em relação à situação. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês haja com superioridade em relação à situação. O problema é pontual em relação aos filhos? Ok, penso em fazer dessa maneira. O que você acha? Pergunta pro seu ex ou sua ex. Eu acho que tinha que ser dessa forma. Então tá, a gente tá divergindo. O que seria um bom meio termo? É isso daqui? Então beleza, vamos resolver isso dessa forma então. Disso daqui eu abro mão, disso aqui eu não abro mão. Dica prática. Gente, WhatsApp salva a vida. Deixe combinados muito claros, por e-mail, pelo WhatsApp, consolida. Vocês conversaram alguma coisa de boca?
entendeu? Tem filho na situação, ou tem um combinado que vocês fizeram de qualquer outra coisa, que seja de bens, seja de não sei o quê, vocês combinaram, deixa registrado. Ó, conforme a gente conversou, eu entendi isso, isso, isso e isso, então a gente decidiu assim, assim, assado, ok? Aí a outra pessoa vai lá, dá ok, tá registrado, por e-mail, pelo WhatsApp, etc. Por quê? Porque mesmo que você não queira que o divórcio aconteça, que você esteja buscando reatar seu casamento, você precisa também Se ter um plano resguardar, de se né? resguardar, de fazer contingências, de se recuperar daquela situação. Porque a pessoa, quando está casada com a gente, ela tem um tipo de comportamento. Quando ela está em processo de separação, ela vai ter outro, e você talvez vai descobrir um lado sombrio daquela pessoa que você nem sequer imaginava que existia. Então a pessoa às vezes vai fazer coisas com você ou contra você que você nem imagina. Então você precisa se precaver, mesmo que você esteja passando por um processo onde que eu quero reconquistar, onde que eu não quero divórcio. Então você está cheio de dedos, está tentando que o divórcio não aconteça. Ah, mas ela vai pensar que eu estou tentando, que eu realmente sou a favor do divórcio e que aquilo vai contribuir para o divórcio. Cara, esquece. Se o outro já decidiu, não tem o que você faça que vai fazer com que ele volte. E se voltar, vai ser sazonal, vai ser um pedaço, vai ser um período e vai passar. Porque o mais importante é o quê? É a decisão do outro que você não tem controle. Então, se o outro já decidiu, não tem nada que você possa fazer. Infelizmente, você só tem decisão e você só tem controle sobre a sua reação, sobre partes daquilo que você pode ou não pode estar fazendo, né? Vamos progredir, esposa? O que mais? Coisas aí. Recomeçar. Vida financeira. Gente, o bicho pega, tá? Financeiramente, porque geralmente, quando termina um casamento, acho que na maioria dos casos já existe um desgaste nessa área também, né? E aí você tem que aprender a viver de novo, né? Sozinho, reconstruir sua vida, ao mesmo tempo em que lida ali com questões financeiras complicadas, né? E principalmente quando envolve crianças que você tá ali definindo guarda, pensão, essas coisas, e você vai ter que se reorganizar tanto para recomeçar a sua vida do zero sozinho, quanto para dar conta das coisas das crianças, para dar conta de pensão, quando é o caso. Tudo isso demanda muita energia psíquica, porque você vai ter que sentar para colocar as coisas na ponta do lápis, para fazer planejamentos e tal, e justo no momento em que você está muito desgastado, né? Então, eu acredito que nesse momento, se for necessário, peça ajuda. É. E quanto antes, melhor. Quanto mais É. rápido você tiver um plano financeiro, sabe, para você recuperar melhor. Porque a gente depende de tudo para as finanças. Isso. Né? Então, quanto mais rápido, se você precisar de outra pessoa para falar, cara, calma aí, deixa eu te ajudar, como é que é a situação, essa. E não ter vergonha, todo mundo já se lascou uma vez na vida. Exatamente. Você está Entendeu? com dificuldade de pensar, de raciocinar, mas isso precisa ser feito, é um passo importante. Pede para alguém sentar com você na frente do computador, fazer uma planilha. Quais são as minhas entradas, quais são as minhas despesas fixas, e agora com o aluguel novo, com não sei o quê, como é que eu vou fazer e tal. Enquanto que tá o déficit aí, como é que eu vou ter que complementar minha renda, me ajuda a pensar. Cara, se você não tem um brother, um primo, um vizinho, compartilha com alguém aí que você sabe que já passou por situação semelhante. Dá uma olhada na internet no mínimo, o que o pessoal tem a falar, porque, assim, coloque um pouco a situação emocional. Você pega assim um emocional e coloca um cantinho. Calma, você vai pegar todas as suas angústias de volta, você vai ter oportunidade se você quiser. Mas coloque ela num cantinho por enquanto. E trate a sua vida como se você estivesse tratando de uma empresa. Eu preciso fazer a minha vida, que é a minha empresa, funcionar. Entendeu? Então, faça sua vida funcionar. De que maneira? Eu vou agora
olhar para todos os cenários da minha vida, para todas as dificuldades, para todas as situações, eu vou tratar isso como setores e eu vou ter um mini planejamento, uma visão de cada uma dessas áreas e vou tocar essas áreas. Isso precisa ser tocado, né? Então, você precisa fazer isso, tá? E olhar, ó, financeiramente é assim, esse departamento aqui, né, de pensão tá dessa forma, a minha poupança tá assim, meu capital de giro tá ali, então o que eu vou fazer? Tá? Nesse sentido, eu acho que uma boa dica também para você ter gás, ter motivação, é você entender o porquê que você está fazendo esse planejamento. Sabe? Por quê? Quais são as coisas que te levam a você falar, cara, a sua razão de ser, de viver, não pode ser só o casamento que você teve. Você tem que ter outras coisas, você tem que descobrir outras coisas, você tem que investir em você mesmo. Quais são os seus planos de futuro? O que você quer fazer? O que você quer fazer profissionalmente? É, como a gente falou, às vezes os seus sonhos estavam muito atrelados ali ao casamento. Você vai ter que reaprender a sonhar e reconstruir Isso. um ideal de vida. É. Quando eu falo ali de mirar ali na sua terra prometida, é justamente pensando nesse novo ideal de vida que você pensa pra você. E isso não tô falando só de um novo relacionamento que eu vou querer lá na frente, não, mas também nos meus projetos de vida, quais são os sonhos que eu quero realizar, o que eu quero construir pra mim, é um negócio ou é uma carreira, o que é? E às vezes você vai ter que lançar mão de qualquer coisa. Às vezes você, de imediato, vai fazer N coisas inconvenientes, N coisas que você não quer fazer, porque por mais que você mirou lá e viu uma terra prometida e falou assim, cara, agora eu vou também me dedicar a isso, 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 vou fazer assim, assim, assado e tal, taraná, vou ter esse emprego, vou batalhar para entrar nesse concurso, mas de repente você vai ter que vender cachorro-quente, entendeu? De repente você vai ter que arrumar um emprego de vendedor de alguma coisa. Você vai ter que ser um ambulante. Vai Pensar ter que que fazer essa uma coisa. mudança de vida ela é um É a processo. transição. E quando a gente fala de recomeço, a gente está falando de começar mesmo, de novo, né? Então, assim, quando você começa a fazer uma coisa, você não pensa numa escada, você não subiu degrau por degrau, agora você está recomeçando a sua vida. É como se você tivesse com uma outra escada que leva para um outro lugar, você vai começar degrau por Isso. degrau de novo. Ah, Elza, mas nossa, é muita energia. Começa pelo que já você tem mais clareza que aquilo que é É, extremamente um necessário. dia de cada vez. Foca só nesse degrau aqui agora, tá? Não perca de vista que a Terra Prometida tá lá em cima, mas olha só para esse degrau aqui agora, que se você for olhar para todos os degraus de uma vez, realmente é assustador. Mas ó, um passinho de cada vez. Eu vou começar por isso aqui. Uma vez que eu tiver conquistado esse primeiro degrau, aí eu posso planejar o próximo, né? E aí eu vou até assim a conquista de cada um deles vai me empoderando para dar o próximo passo. Isso. E isso, gente, envolve a gente acessar um lado nosso que é a nossa criança interior, porque a criança, lembra quando você era criança que você ia começar algo novo e você ia com aquele senso justamente de tudo é novidade e a novidade é interessante, você vai sem medo de errar e você tropeça, você levanta e continua e é buscar esse gás para recomeçar. E assim, há uma confusão de emoções e sensações, tá? Então, assim, você começar, por mais que você tenha saído de um divórcio muito dolorido, porque não foi você que pediu o divórcio, ou porque você teve remorso de coisas que você fez e tal, e existia uma culpa, um processo de culpa, ou que você que provocou o divórcio, e você se sente. Cara, às vezes você vai se sentir bem simplesmente por estar tocando a sua vida e ter perspectivas traz sensação boas e não se culpe por ter sensações boas porque você está numa situação de que você está colocando novas coisas nos eixos. Sabe? Não entra nessa pira de tipo, ai, não posso me sentir feliz porque eu tô passando por uma coisa triste que foi um divórcio. Eu tô vendo meu filho triste, mas cara, você conquistou Pelo alguma coisa. contrário, você tem que celebrar cada pequena vitóriazinha que você dá, sabe? Porque é isso que vai te ajudar a apreciar essa nova jornada que você está trilhando, né? Como a gente falou aqui, você vai viver um dia de cada vez e muitos desses dias serão dias difíceis, serão dias penosos. Então, aquilo que você conquista é um mérito seu, tem que ser celebrado,
porque é isso que vai te dar força para continuar, para seguir, para reconstruir. E sabe o que é muito punk? É, às vezes o casamento e o ideal de criar o filho junto, de estar com outra pessoa, era a tua inspiração. E agora você vai ter que criar novas inspirações. Você vai ter que colecionar inspirações. Você vai ter que, sei lá, colocar frases, sabe? Ter um bloco onde você vai anotar coisas, colocar foto de coisas na parede, entendeu? Você vai ter que colecionar fotos, imagens e coisas e começar a visitar esses vislumbres de futuro que você pode ter, colecionar isso, e não é feio, é necessário, a tua psique precisa disso, entendeu? A sua mente precisa, sabe, de projetar. Nós somos seres que projetam, que faz prospecções. Então faça isso, projete, faça coisas, não tenha vergonha. Agora também não sai falando para todo mundo, não sai que também, sabe, trazendo chavões. Agora também, fulana vai ver. Eu vou não sei o que, eu vou arrebentar, eu vou não sei o que, e ela vai ficar com inveja. Não, sai dessa doideira. Vive sua vida por você mesmo, faça as coisas por você mesmo, tenha maturidade para lidar com filhos, para lidar com ex, para lidar com negócios, entendeu? E bens que ficaram, que vocês vão ter que dividir. Tá? Na minha cabeça é o seguinte, né? Eu vou falar uma coisa porque foi o que eu vivi. Quem pede divórcio é o que tem que sair da casa. Não é você que está querendo sair, a não ser que a casa seja da outra pessoa, de antes do casamento, etc. Um bem dela, de família, ou que ela comprou. Mas quem está pedindo divórcio, cara, segue, entendeu? Para tua casa. Então vai lá, se junta as suas coisas e tal, dá o tempo para essa pessoa, para ela se estabilizar e tal, e vai. Entendeu? E lide com essa coisa futuramente. Ah, é um apartamento que vocês têm junto, uma casa que vocês têm junto. Beleza, eu vou continuar aqui, a casa vai ser visitada. Quando a gente for comprar, é uma decisão nossa vender a casa. Então tá, eu vou receber as pessoas, a gente bota nos anúncios aí e tal. Tá. Não precisa, sabe, ter atitudes heróicas para A ou B ou C. Inclusive, vou até te falar uma coisa. Em relação a divórcios, é claro no nosso país que mudou nos últimos 7 anos, mais ou menos 8 anos, não, tem mais anos, mudou nos últimos 10 anos, mais ou menos, a questão da guarda. A preferência da guarda antigamente era da mulher. Hoje a preferência da guarda é compartilhada. Tá? Então vou até falar um pouco sobre isso. O que significa guarda compartilhada? Eu não sou advogado, tá? Eu vou falar da minha experiência, do que eu estudei sobre o assunto. A guarda compartilhada está dizendo que os pais eles conseguiram preservar um clima em que eles conseguem lidar e decidir sobre as coisas dos filhos de maneira junto, os dois vão participar das decisões, os dois vão ser participativos, ativos na criação dos filhos. Então esse é o ideal para uma guarda compartilhada. Guarda compartilhada pode ter pensão? Pode ter pensão, certo? A guarda compartilhada necessariamente é o meio meio tempo é com o pai, meio tempo com a mãe? Não, isso não significa que o meio tempo vai ficar com o pai, meio tempo vai ficar com a mãe. Não, às vezes a guarda compartilhada, o pai vai pegar de 15 em 15 dias, ou é a mãe que vai pegar de 15 dias a criança para passar os finais de semana, depende do que for decidido. O que importa é que os dois serão participantes muito ativos na educação dos filhos. Agora, vai ter pensão? Beleza. Quem vai receber a pensão? Vai ser o pai que vai receber a pensão, porque ele que vai lidar com os pagamentos? Vai ser a mãe que vai ter a pensão? Se você não confia na mãe... Ou não vai ter pensão. Ou não vai ter pensão. Tem casos que não precisa, porque o tempo em que que o pai passa com os filhos, que a mãe passa com os filhos, é o mesmo. As despesas são muito semelhantes, desde alimentação, roupas e as questões que são pagas... como escola, despesas médicas e tal, são acordos que são feitos. Olha, eu pago metade, você paga metade. E quando tem acordo, não é necessário. Por exemplo, no meu caso é assim. O filho que eu tenho com a minha ex-esposa, a gente não paga pensão um pro outro. Né? Então eu não pago pensão, nem ela paga, mas aí tudo é combinado. Olha, esse ano ele vai fazer cursinho, esse ano ele vai fazer inglês, esse ano a gente vai continuar nessa escola. Beleza, vamos continuar nessa escola aqui e vamos dividir. Quanto é a escola, tal? Dá para eu pagar metade? Dá para você pagar metade? Você consegue pagar tudo, tal? E no cursinho, no inglês, vai ser metade, tal? Então vocês vão fazendo os acordos e vai indo. Essa é uma possibilidade. Isso não significa também que se escolher pensão,
tem uma ideia errada de, por exemplo, digamos aqui que eu tenho que pagar a pensão para a Elza. Não é para a Elza, é para as crianças. Então é a primeira correção. A não ser que, por exemplo, a Elza, na separação, ela não conseguisse subsistir e o juiz arbitrasse uma pensão para ela poder sobreviver durante um tempo. Não é o caso? É para as crianças? Então a pensão é das crianças. O que a Elza ganha com isso? Ônus. Ela ganha deveres. Agora ela tem que é o seguinte, eu vou lá e depositar a pensão, sei lá, 1.500, 1.200, 900, 300 reais por mês, sei lá, o quanto que você consegue pagar, que o juiz determinou. Então eu vou dar lá, sei lá, R$ 1.000 para a Elza todo mês. E eu vou querer, Elza, cadê os comprovantes de pagamento? Cadê a roupa das crianças? Meu filho está reclamando disso, disso, disso. Está acontecendo. Ela, que agora que administra o dinheiro que você está dando, ela tem que te dar as satisfações financeiras. Ela não pode pegar o dinheiro da pensão e fazer o que ela quiser. Essa é a ideia errada. Na verdade, ela ganhou os ônus de administrar financeiramente e prestar contas. Ela não pode matricular em qualquer escola que ela quiser a criança. Mesmo que eu estou pagando a pensão, não pode. Por quê? Porque tem que funcionar para o pai e para a mãe. Então, pense muito bem. Você que é homem e você que é mulher, se você quer realmente ficar com esse ônus, porque não se engane, você não vai decidir tudo sozinho, só porque o pai paga a pensão ou que a mãe paga a pensão. Então esse é um caso prático em relação a filhos, que vocês precisam abrir os olhos. E, por favor, não levem esse problema de pensão, de dinheiro, de não sei o quê, para as crianças. Não pode levar isso para as crianças. E hoje é muito fácil. Gente, essas coisas hoje são gravadas, essas coisas ficam registradas, e para um chegar no juiz e falar, olha, meu filho está sendo alienado, entendeu? Pelo pai ou pela mãe, porque fica falando isso, isso, isso. Não tem juiz nenhum que não dê um chegar para lá, no pai ou na mãe que esteja fazendo isso. Então tenha sabedoria, tá passando, você não quer passar pelo processo de divórcio, você gosta do seu ex ainda, você não queria o divórcio, você não importa. Não misture alhos com bugalhos. Não faça isso. Criança é criança, tem que entender que a mamãe ama, o papai ama, entendeu? E que os assuntos dos adultos são resolvidos entre os adultos. Exatamente. Se o filho trouxer algo, beleza, filho, tranquilo, pode deixar aqui com a sua mãe, eu converso e nós dois juntos vamos decidir. A criança precisa dessa segurança emocional. Isso. Mesmo que o outro esteja incorrendo neste erro, seja você a dar o exemplo. E olha, eu vou te dizer assim, que é o melhor que você faz, porque a criança ela sente essa segurança. Ela percebe, existem inúmeros casos próximos da gente, e com a gente mesmo já aconteceu, de o parceiro tá lá tentando fazer aquele jogo emocional, alguma coisa assim, ou envolvendo a criança em assuntos que deveriam ser dos adultos. E quando chega até nós, pela criança, a gente toma essa postura, né? De, olha, não, tudo bem, só que esse assunto é assunto dos adultos, pode deixar que a gente vai resolver. E cortar ali, mas a criança, não, fica tranquilo, isso não é assunto seu, vai brincar, você é criança, você tem que brincar, você não tem que se preocupar com isso. Isso, a criança precisa continuar sabendo e se sentindo criança nesse processo. E o tanto que ela se sente segura com isso e em situações futuras, inclusive, é capaz de, quando o outro tentar envolvê-la, não, mamãe, olha aqui, isso aqui não é assunto meu, isso é assunto de adulto, você tem que conversar lá com o papai. Com o papai, exatamente. Você deu a lição para a criança que ela precisava. Eu tenho que brincar, eu tenho que curtir meu tempo com você e curtir meu tempo com o papai. Isso aí, ó, é coisa que você e meu pai tem que resolver. Ponto coisa final. De escola, coisa de pensão, não. De roupa que veio, que não veio. Isso, de que seu pai não arruma você direito, ou que sua mãe não te arruma direito. De dia que vai buscar, de horas. Não, isso aí você tem que conversar com o papai. Claro, né? Quanto mais rotina a criança tiver, melhor para ela, ela vai conseguir se adequar melhor, né? E entenda uma coisa, todo mundo passa por um certo transtorno de adaptação num divórcio. Então, isso exige muita energia, como a gente já disse, e as crianças passam por isso, elas vão passar por um certo transtorno durante o processo de adaptação, tá? E
Acontece, o que não pode é prejudicar as funções, as atividades. A criança está triste o dia inteiro na escola, entendeu? A criança não consegue comer, não consegue se alimentar, não tem disposição para brincar, tá batendo nos amigos na escola, etc. Então são sinais que você tem que prestar atenção. Mas transtorno de adaptação, gente, cara, todo mundo praticamente vai passar por um transtorno de adaptação, tá? Agora, a gente falou bastante sobre como se recuperar. Tem mais alguma coisa que eu queria que a gente fizesse uma Eu retomada acho que pra até gente essa finalizar? questão de transtorno de adaptação, acho que depende muito de como que tá terminando esse relacionamento e qual a disponibilidade dos dois, né? Qual a disposição dos dois de fazer a coisa funcionar bem. Porque, gente, é possível, não é impossível, tá? O pai da Amanda, minha filha do meu primeiro casamento, a gente se separou, mas assim que a gente se separou, nós fizemos um combinado, até porque ele já tinha um filho de um relacionamento anterior que foi muito conflituoso e ele sofreu muito com isso. Inclusive, ele sofreu alienação parental, ele sofreu um desgaste muito grande para conseguir reconquistar a intimidade com aquele filho, então ele não queria passar por isso de novo. Então ele se dispôs junto comigo a fazer isso. Então a gente separou. Eu lembro que no início ele dormia lá em casa dia sim, dia não, isso antes de eu me mudar, tá? Para o apartamento, como eu tinha mencionado. Depois que eu mudei para casinha nova, ele passou a ir algumas vezes na semana, depois que ela chegava da escola, fazia um lanchinho ou uma jantinha com ela, assistia um pouquinho de desenho até ela adormecer, ela adormecia e ele ia embora. E foi fazendo isso até ir ficando do jeito que a gente tinha combinado, que era ele buscar um final de semana sim e outro não. Mas ele foi assim, saindo aos poucos. Não foi aquela coisa, aquela ruptura drástica, dramática. A Amanda não sentiu a separação. E olha que as mudanças foram muitas. A Amanda ficava numa mãe crecheira, num bairro, de repente ela foi para uma escola nova. A gente morava no mesmo bairro da minha mãe, que ela tinha contato todos os dias. A gente foi para um bairro do outro lado da cidade. Ela passou a não ver mais a minha mãe, exceto aos finais de semana. Ela deixou de ter os dois pais dentro da mesma casa. Ela mudou-se para uma casa nova. Foram todas essas mudanças acontecendo de uma vez só. E essa criança não sofreu com a separação como comumente a gente vê. A Amanda sequer foi ao psicólogo na época. De tão assim natural que foi essa transição. Por quê? Porque nós dois nos dispusemos a fazer assim. E exige muita maturidade, porque Exigiu às muita vezes você não maturidade. quer a outra pessoa perto de jeito nenhum, mas é necessário, porque o bem maior que vocês têm ali para cuidar são as crianças, e é Sim, isso. sim. E no começo a gente fez isso. Por mais assim que fosse dolorido pra gente, eu lembro que a gente levou ela no circo juntos uma vez. Acho que uma vez no cinema, a gente até fez alguns passeios juntos, os dois juntos, com ela. É, pra ela não sentir que foi uma ruptura drástica e que a gente tinha um relacionamento ali por ela, que era por ela, sabe? E que a gente estava fazendo aquilo e tal. E tanto é que o filho dele esteve em Brasília na época e viu aquilo e falou assim: vocês separaram mesmo? Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Não, a gente estava mesmo separado, É. a gente, né? E é importante que seja É. assim para as crianças, né? Quanto Uhum. mais maturidade, gente, melhor. Se vocês foram bons casados, vocês vão ter que ser muito melhores separados. Isso é um fato, né? Se vocês foram não muito bons casados, vocês vão ter que ser muito, mas muito melhor separados. Vocês vão ter que ter muito mais maturidade, muito mais paciência, muito mais sabedoria, porque é uma necessidade para, principalmente se tiver crianças envolvidas, ou uma necessidade transitória até que o divórcio se consolide. Como a gente disse logo no início, nós somos a favor dos relacionamentos
no sentido de vocês recuperarem o relacionamento de vocês. Se você então está passando por um processo de divórcio, não tome isso como um incentivo, tome isso como lições futuras que talvez você vai ter que aplicar. Tá? Se você realmente já se separou, assuma isso como dicas de pessoas que passaram por situações e tiraram, assim, lições nucleares, lições, assim, princípios para vocês poderem sair dessa o mais rápido possível e reconstruir a vida de vocês. O nosso desejo do coração é que, se você ainda está passando pelo processo, que você consiga recuperar a tua família, que tanto o parceiro e a parceira consigam, sabe, se alinhar de novo, juntar propósitos e se reconciliar. Isso é o desejo do nosso coração. Inclusive, é um dos nossos projetos, né? Isso. A gente está moldando um programa justamente para esses casais que estão vivendo uma crise muito forte no relacionamento, que já estão pensando em divórcio, justamente para conseguir resgatar o relacionamento. A gente está trabalhando num programa voltado para isso, porque o nosso foco é esse, é que não chegue a esse ponto. Exatamente. Né? Então, gente, para a gente juntar as lições que a gente trouxe aqui, seria muito importante a gente finalizar da seguinte forma. Vamos lá, não é um passo a passo, são princípios. Então, pensando em princípios, vamos lá. Primeiro ponto, perdoe. Né? Então, analise como é que vocês chegaram ali, como é que a situação chegou, tire lições daqui e dali, A de analisar, L de lições, aprenda com a situação, depois estabeleça um marco, um novo início, um memorial, faça dali para frente um recomeço, desapega, entendeu? Das pessoas, das situações, assuma que a realidade anterior não é sua realidade atual e comece a fazer diferente. Mude a chave na sua cabeça, tenha atitude diferente, que é justamente o A de arrependimento. Então fica A de analisar, L de lições, M de memorial e A de arrependimento, de mudar a cabeça, fazer diferente. Então, esse é o processo do perdão. Perdoado, o que você vai fazer? Você vai deixar o rancor para lá, você vai deixar com que a realidade anterior seja a realidade anterior e a nova realidade ela ganhe força. Então, as pessoas que quiserem permanecer com você, que permaneçam, os amigos, os relacionamentos, e aqueles que são seus amigos de verdade ficarão com os dois ou ficarão mais próximo de um ou menos próximo de outro, mas deixe as pessoas irem, da família, os amigos, os primos e etc. Deixe ir, certo? Depois eu vou estabelecer uma visão de futuro, que é o que vai me manter motivado para prosseguir nessa transição para uma nova vida. Porque ela vai sim ser difícil, vai envolver recaídas, porque toda mudança precipita crises. Só que quando eu tenho esse foco, essa visão ali, aquele ideal que eu construí, uma vida nova para mim, mesmo que eu tropece pelo caminho, eu vou ter força para levantar e continuar. Isso. Então, assuma as primeiras coisas logo rápido para você resolver. Parte financeira, parte de guarda de criança, os combinados que serão feitos dali para frente em relação a quem busca, quem pega, pensão, de quem vai pagar, quem vai receber, se não vai ter pensão. Não contamine os relacionamentos das crianças com o parceiro, com a parceira. Resolva as coisas práticas de maneira prática. Haja com superioridade em relação à situação, não em relação ao outro, mas à situação. Entenda que aquela situação é pontual, é provisória, então não misture emocionalmente, trata essa parte do relacionamento como uma empresa. Assunto de adulto é assunto de adulto, criança não participa. Exatamente. Se eu fosse resolver isso, se fosse uma empresa, se eu estivesse sendo contratado para resolver essa situação no casamento de alguém, como eu agiria? Aí você vai lá e age dessa forma, certo? Mais alguma coisa? Faça prospecções, faça um planejamento financeiro, um planejamento, sabe, emocional, busque se envolver com coisas que você gosta, busque trazer um mundo novo para você, não misture as situações, eu não queria o divórcio, eu não queria esse problema, eu não queria isso e tal, mas eu tô gostando de fazer tal coisa, não tem problema, não misture os sentimentos, não se culpe por isso, você vai ter uma vida nova, não se culpe por isso. Tudo bem, tá tudo certo. Celebre cada vitória, cada pequeno passo dado. Isso é importante para você aprender a apreciar essa nova jornada. Isso, busque inspirações, tá? Para coisas novas te inspirar, bote novos sonhos, novas visões, prospecte e principalmente comece a entrar em ação. E não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Exatamente.
É isso daí. Inclusive pra gente. A gente tá Isso. aqui para ajudar vocês o máximo possível. Se esse conteúdo de hoje ajudou você de alguma forma, dê um feedback pra gente aí embaixo, faça um comentário. Essa live de hoje, o AreteCast de hoje, vai ficar publicado lá no nosso feed, também vai para o IGTV. E não se esqueça que também você pode assistir isso em altíssima qualidade e som lá no AreteCast, no nosso canal do YouTube. E os pequenos cortes vão sair durante o tempo no dia a dia. Certo, esposa? Certinho. Então tá muito, muito, muito ótimo. Gente, vamos nos despedir? Vamos. Então, ó, Até a próxima. até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até mais.